Pera. Antes de iniciar, eu gostaria de avisar de que esse episódio existe alguns momentos sensíveis, então já estou avisando para vocês ficarem ligados. Mas curta aí com a gente, é nóis. Tá triste porque o aluno dela matou o coelho esganado. Vai. Então vamos lá, eu vou começar a gravar. Eu nem lembro como que começa, mas faz 1 mês e meio que a gente não grava. E aí, amizade? Amizade, estamos aqui com mais um podcast sobrevivências com essas pessoas maravilhosas. Eu, Matheus, é isso. Não, você podia ter falado o seu certo e já continuava. Nossa, eu achei sensacional também, achei que você tinha começado. Quando ele dá uma bola dentro, ele joga pra fora. Eu fiquei esperando ele falar. A gente tudo assim, gol! E foi contra. Ai, caraca. Sobrevivências, o seu podcast semanal. Curta e compartilhe. E aí, amizade, estamos começando mais um podcast Sobrevivências. Ficamos aí um tempo sumido, mas como vocês sabem, todos nós somos da mesma sala e às vezes a gente tem muito trabalho para fazer. Então, a gente ficou esse tempo aí ocupado, super corrido. E é que não terminou ainda. Ainda não terminou, ainda tem trabalhos para fazer, mas a gente conseguiu tirar um tempinho para gravar esse episódio, que é uma luta, tá sendo uma luta para gravar ele, porque a gente já tentou gravar ele outro dia. Mas, como sempre, estou eu, Matheus Bachega. Eu, aqui em Valente. Eu, Fran Nogueira. E eu, Nelisa Brito. E hoje a gente está com uma convidada muito especial e eu vou pedir para a Nelisa apresentar a nossa convidada. Bom, a nossa convidada de hoje é uma pessoa que coloca a lei da gravidade em risco. É uma pessoa que ela consegue fazer que as coisas aconteçam sem elas existirem de fato. Ela dividiu o quarto comigo. Ela tinha uma coleção de corações. O meu sonho era estourar aqueles balões de coração, ela nunca deixou. O dia que ela mudou de casa, ela estourou todos os balões sozinha. E não deu nenhum para eu estourar. Triste vida minha. Mas enfim, hoje nós temos a alegria e o prazer de estar aqui com a Jéssica! Jéssica Marques Aê! Cruz, pode entrar. Bem-vinda, Jéssica. Oi, gente, muito obrigada. O prazer é meu, Nelisa. Eu me esqueci de você naquele dia do balão. Foi mal. Eu me sinto triste 2 vezes. Porque você acabou de confessar que esqueceu de mim. Mas tudo bem. Olha. Não é que eu tava Um dia eu vou arrumando, ganhar um balão só- daquele do meu namorado e eu vou estourar na cara dele. Aí ele vai terminar comigo e vai falar assim: nossa! Aí eu vou falar assim: é culpa da Jéssica. Bom, gente, vocês podem estar se perguntando por que a gente chamou a Jéssica? Como a Nelisa falou, a Jéssica é uma pessoa cheia de histórias. Logo que a gente chegou na faculdade, a Jéssica foi uma das primeiras pessoas que a gente conheceu ali, porque ela morava com a Nelisa e a gente se reunia toda ali na casa delas. Então, teve vários acontecimentos. A gente ia muito no cinema, a gente ia... Então, tipo, as primeiras semanas da faculdade, a gente andou muito junto e muita coisa aconteceu nessas primeiras semanas. Tanto é que a gente sempre brinca que lá na faculdade, uma semana é quase um mês, pelo tanto de acontecimento que tem. Então, hoje a gente vai estar contando um pouco dessas histórias, só algumas, porque senão o episódio seria muito longo, e só as que podem ir para o ar também. E abre aspas também, que é uma pessoa cheia de histórias com detalhes. Sim. Muitos detalhes e ação. Ainda bem que é só por Detalhes. vídeo, porque senão seria tipo um teatro, Sim. né? Com efeitos especiais. Infelizmente, a gente não conseguiu gravar esse episódio com vídeo para vocês verem, porque a Jéssica, além dela contar, ela encena tudo o que está acontecendo, então vocês não vão ter esse privilégio de ver. Às vezes a Jéssica tá contando a história pra alguém e eu já tinha escutado tantas as histórias que eu achava que eu tinha feito parte daquele momento. E eu falava assim, Ela não, junta. a calça dele era azul, você não lembra? Aí ela, não, era preta. Eu, não, era azul. Aí ela, mas... Aí eu fico, não, é verdade. É preta, eu nem tava lá. E a Jéssica, ela conta com tanto detalhe que ela te faz parte da história. É verdade.
Aconteceu uma coisa, gente, e eu me arrependo muito de não estar na faculdade aquele dia. Eu também, mas essa é uma das histórias que eu tenho Que eu tava certeza que lá. eu estava sentada lá. Exatamente. Vocês não Mas- estavam, não? Não, mas eu sei tudo porque eu fiquei recebendo mensagem enquanto estava acontecendo as coisas. Mas então a Jéssica vai contar a visão dela e depois alguém que estava lá conta a visão da sala. Mas tinha alguém que estava lá? Tinha bastante pessoas. Eu, na minha cabeça, achei que tava todo mundo O já. Akin afetava, não tava? Eu acho que não também. Gente, ninguém tava. O dia do Só achava desmaio? mentira. Eu tenho certeza que eu não estava. Não, não é mentira, porque as outras pessoas confirmaram assim, não com tanta riqueza de detalhes. Não, mas se você perguntar pro Marcos Munhoz, ele lembra. Teve detalhes, sim. É. É o dia 7 de março. Jéssica, lembra que é um podcast, não precisa ter tanto detalhe, tá? Vai cortando, vai 7 de editando. março, só porque é aniversário dele. Show, vamos lá então, ó. Tá, vale lembrar que era bem no início do ano. Então, tipo, eu tava convivendo com o pessoal que chegou antes, que é o que o Bachega falou, que é ele, a Fran, a Elisa, o Akin, o pessoal. Só que a sala em si tinha me conhecido há menos de um mês. Tava convivendo comigo há menos de um mês. Não, e isso já foi engraçado, porque a gente chegou na sala, a gente tipo, já se conhecia um monte, assim. E a galera da sala não se conhecia ainda. E eles ficavam, tipo... A gente era meio que um grupo excêntrico na sala por causa disso. É verdade, era o grupo da parede. Tinha até um grupo com o meu dedo de capa, mas vamos lá. Aí, o que aconteceu? Um dia eu acordei e não estava me sentindo muito bem, porque eu tenho minha pressão baixa, enfim, N coisas. Aí eu acordei e não estava me sentindo muito bem e fui para aula. Eu cheguei na aula, e era na primeira aula, eu cheguei, sentei e falei assim, vou tomar uma água, vou respirar, daqui a alguns minutinhos estou bem e a gente toca a vida, né? Do dia aí normal. Só que aconteceu que a minha visão começou a ficar muito escura, e eu comecei a passar mal e comecei a ficar meio com a cabeça pesada, assim, de tonta, e eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Acho que eu vou passar mal. Aí, o que eu fiz? A eu tela falei, do Windows começou a ficar sem brilho, né? Era a bateria acabando. Começou a diminuir o brilho. Deu tela azul. Aí, eu comecei a apertar as teclas para funcionar o corpo, para movimentar. Começou a fazer aquele barulho, tum, tum, tipo, do dando errado, assim. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu tô passando mal. Meu Deus, eu tô passando mal. Só que como eu não tinha, tipo, muita intimidade com todo mundo, eu falei assim, fica aí na sua, de boinha, que você consegue viver o dia. Aí eu abaixei a minha cabeça na mesa. Falei, vou abaixar minha cabeça na mesa aqui, vou fechar os meus olhos, vou dar uma respirada funda e vai dar tudo certo. Gente, eu já tava tonta, eu já tava mal. Eu abaixei a cabeça e fechei o olho. Foi a pior coisa que eu podia ter feito, era abaixar a cabeça e fechar o olho. Porque eu abaixei a cabeça e fechei o olho e eu apaguei. Só que como eu estava sentada de uma forma diferente, tipo, eu não estava encostadinha, bonitinha, eu estava sentada na ponta, só abaixei a cabeça. Nessa abaixada de cabeça que eu dei, eu caí no chão e, tipo, só apaguei e caí. Quando eu abri o olho, eu estava largada no chão, deitada, assim, igual uma estrela do mar no chão. E aí... O sangue foi diretão pro cérebro, né? Mano, eu me arrependo muito dessa falta. E aí, quando eu acordei, assim, que eu abri o olho, assim, que eu vi que tava todo mundo em cima de mim, aí tinha um monte de gente em cima de mim, tinha gente, tipo, batendo na minha cara, tinha gente falando assim, ela tava dormindo. Aí o outro, nossa, que não, ela não tem como estar dormindo, a gente tava batendo na cara dela. E aí, todo mundo em cima de mim, a sala inteira em cima de mim. E aí, tinha um amigo nosso da sala, que ele chama Aparecido. Aparecido. É uma benção. Aí, ele falou assim pra mim, colocou o dedo no meu rosto e falou, acompanha meu dedo. Só que todo mundo que tem o costume, assim, de desmaiar porque tem pressão baixa igual eu, sabe que quando você desmaia, você volta legal. Você não volta 100%, mas você já volta raciocinando igual uma pessoa normal, você entende que você desmaiou. Aí o Aparecido, acompanha meu dedo, aí os outros, levanta ela. Aí uns, não levanta não, porque ela ainda não voltou. E eu, tipo, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. E eles, eu só desmaiei aqui. Respira. E eu falava, tô respirando, tá tudo bem. E aí, o que aconteceu? Eles me levantaram devagarzinho e foi me tirando da sala de aula, que parecia, gente, que eu tava, tipo, sei lá, tinha ido pra beira da morte e voltei, porque eu fui saindo da sala devagarzinho.
eles pegavam no meu braço e me mexiam assim, igual aquelas bonecas de antigamente que você mexe o braço para ela andar com a perna. E aí eles foram me mexendo e me levou lá para fora. Quando eles me levaram lá para fora, eles me deitaram na cadeira que tem lá fora. E aí, nessa saída, eu passei pelo professor. E eu olhei para a cara dele pensando, tipo assim, cara, foi mal, desculpa aí, atrapalhei sua aula. Foi o que a minha cara disse para ele na hora. E aí, na hora que eu olhei para ele saindo da sala, ele falou, a minha aula é tão ruim assim? Nossa. E todos responderam em uma só voz. Eu nem respondi, eu ia falar, não, professor, fica tranquilo, não é isso não, tô só passando mal. Só que eu não tinha nem o que responder, eu só balancei a cabeça assim, com uma cara de tipo... Na Foi cabeça mal. da Jéssica, ela falando, não, professor, claro que não. Fora ela. Sim. Aí eles me deitaram no banco que tem no corredor da Fatel. E quando eles me deitaram lá, apareceram gente de todas as outras turmas em volta de mim. E aí foi uma aglomeração ainda maior. Ficou famosinha, pô. Porque do nada apareceu um biscoito e as pessoas falaram, come biscoito, come biscoito. E aí de outras turmas chegaram e falaram assim, a boca dela tá branca, levanta a perna, levanta a perna. Essa é a única coisa certa que deveria ter sido feita. Deixado você no chão e levantado sua perna, só. Aí a pessoa me deitou e levantou minha perna. Só que, gente, foi muito constrangedor. Porque, tipo, eles me deitaram no banco no meio de Porque todo eu tava mundo de da saia. Fatel, e levantaram a perna pro alto, sabe? Tipo, e eu lá igual uma marionete na mão do povo. Mas você já não tava bem? Você já não tava de boa? Eu tava, mas eu tava falando que tava tudo bem, mas ninguém acreditava em mim. E provavelmente eu devia estar falando que tava bem, mas não igual eu tô falando aqui. Provavelmente eu deveria estar falando, tipo... Meia grog, provavelmente. Tá tudo bem, tô bem. Só que eu tava bem real. E tava todo mundo, não, a boca dela tá branca, dá biscoito, levanta a perna. Mas é que assim, quando a gente desmaia e a gente volta, tipo, pra gente a gente já tá com consciência, mas a gente não percebe que, tipo, o corpo ainda não terminou de voltar. Não tá respondendo, né? Eu já passei por verdade. algumas coisas assim, que, tipo assim, na minha cabeça tava tudo, tipo, fazendo super sentido. E a galera ainda tava, tipo, sabe? Tá morrendo. E daí eu ficava, Exatamente. tipo, gente... Eu tava parecendo uma cena de filme, porque eu tava bem e tava todo mundo assim, ó, sabe naquela tela da frente do filme, assim, quando filma a cabeça da pessoa? Tava todo mundo, tipo, tá tudo bem? Tá tudo bem? E eu, tipo, tá, gente, tá tudo bem. Aí o que aconteceu? Eu comia o biscoito, a minha boca ficou corada e todo mundo, aí, corou, voltou. Aí me sentou. Quando me sentou, eu falei para alguém que estava do meu lado assim, bom, vamos embora, que eu tô bem. Aí a pessoa falou assim, não, estão buscando uma cadeira de roda na enfermaria. Eu falei, pra quê? Eu tô bem. E aí, nisso, foram acordar o meu namorado, que é meu esposo, mas na época era meu namorado, e foram acordar ele, que ele tava lá no quarto, aí acordou ele desesperado, falando que eu tinha desmaiado no hotel, e aí ele veio correndo para me encontrar, e ele me encontrou na cadeira de roda, no meio da rua, indo pra enfermaria da Umesp. Aí eu cheguei na enfermaria da Umesp, eles aferiram minha pressão e falou, sua pressão tá 10/8. Eu falei, então, eu tô bem, eu tô normal, a minha pressão é essa. Aí eles perguntaram o que eu tinha comido, eu falei que tinha comido lanche na noite passada e que não estava me sentindo muito bem, que provavelmente o lanche não caiu muito bem. E foi isso, aí ela falou, bom, então fica de repouso aí, beleza? Eu falei, show. E aí eu fui embora para casa. Quando eu fui embora para casa, eu estava bem, como eu estou dizendo para vocês desde o início. E aí eu falei, vou trabalhar, né? Não vou comer mais nenhuma coisa gordurosa nem pesada hoje, vou comer as coisas levinhas. Falei pro Matheus assim, ó, tá tudo bem, vou trabalhar. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí a gente pediu o Uber e foi para frente da faculdade. E eu falei assim, não vou de busão, de metrô, porque é muito cheio e tal, vou de Uber, que é mais confortável, porque eu não tô me sentindo bem hoje. Aí fui para frente da Umesp. A gente chamou o Uber estava a caminho, e o Matheus falou, tá tudo bem? E eu falei, tá. Aí ele, tá tudo bem? Eu falei, tá. Aí ele, terceira vez, falou, tá tudo bem? Eu, pum, no chão, na frente da Fatel, caí de novo. Desmaiada. No meio da rua. Gente, no meio da rua. Aí o Enéas correu, assim, trouxe uma cadeira. E aí o Enéas, que é o que vende cachorro-quente, né? Hot dog. Aí ele veio para me ajudar. Aí apareceu o Guilherme, e aí apareceu o Wesley para tentar me ajudar. E aí eles já foram correndo chamar o Zé, que tinha carro. E aí o Zé desceu com o carro, e o Wesley e o Matheus me levantaram, me botaram dentro do carro. E aí, enquanto ele dava a volta para me levar para a UPA,
o Guilherme já foi correndo para a UPA a pé, porque era perto. Eu cheguei de carro lá, o Guilherme já estava com a cadeira de roda na porta da UPA. E eu pensei, gente, eu não sei o que está acontecendo. Eu fui levada lá para a UPA, cheguei na UPA, eles fizeram todos os exames lá que tinha que fazer lá. E só perceberam que eu estava com a minha glicose um pouco alta, mais do que o normal. Obviamente, porque eu tinha comido muita porcaria nos últimos dias, e aí eu estava com a minha glicose um pouco alta, minha pressão estava baixa, e as duas coisas estavam favorecendo, uma a outra estava favorecendo para que eu passasse mal. A pressão baixa e a glicose alta não tem como mesmo. Mas aí eu tomei uns litros de soro, uns remédios na veia, e fiquei grogue mais do que eu já estava na minha mente, mas pelo menos melhorei depois. E aí, essa foi a primeira vez que eu passei mal na faculdade. E detalhe, eu não conhecia ninguém até aquele dia. Depois disso, eu conheci a faculdade inteira, porque todas as outras foram de perna pro alto. E a faculdade inteira conheceu a Jéssica, porque ela virou notícia da faculdade por uns bons dias. E a faculdade inteira soube que o Matheus não tinha ido na aula. Fato. Porque todo mundo ficou procurando ele e não achava. Mas eu também não fui, não, pô. Eu não lembro de ter visto você desmaiar na sala. Ninguém foi. Mas então, esse foi a primeira experiência da Jéssica com uma cadeira de rodas, mas não foi a única. Não teria como ser a única, né? Tudo isso em um ano, gente. Porque a Jéssica, de algum jeito, descendo uma escada, machucou o pé e precisou de cadeira de roda. Foi. Torceu o pé. Essa é a segunda história, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó. A primeira história eu falei, vale lembrar que foi no início do ano. A segunda história, vale lembrar que foi logo depois. E tudo isso em um ano só. Estava eu no culto de domingo na minha igreja, toda trabalhada na beleza, obviamente. Plena. De salto, bonitinha e tudo mais. Aí, era um culto de juvenil e eu estava lá ajudando eles, ministrei a palavra nesse dia e tal. E a gente foi fazer um lanchinho na parte de cima da igreja, depois que acabou o culto, e a gente estava lá lanchando, conversando, e deu a minha hora de ir embora, e eu fui embora, e tô descendo a escada da igreja, plena, de salto, bonitinha. E, assim, gente, eu ando de salto bastante, então eu, tipo, na minha cabeça, eu tô aqui, ó, de boa. E eu descendo a escada de boa, e aí pisei em falso em um degrau. Pisei em falso em um degrau e virei meu pé com tudo na escada. Mas foi, tipo, com tudo mesmo. Ele deu aquela viradona. E aí eu consegui segurar no corrimão, fiquei meio que de joelho, tipo na cena da Anelisa lá, só que um pouco mais em pé. Só que não tava de salto. Segurei no corrimão e logo levantei, porque eu sou rápida e ligeira. Aí eu já caí e já levantei. O rapaz que estava lá perto virou para mim e falou assim, tá tudo bem, pastor? E eu falei, tá sim, só foi um susto, um tropeçãozinho aqui. Ele, então tá bom. E aí eu não tirei o sapato do pé, na hora, gente, não senti nada, pensei, ai, gente, olha que perigo, quase caí da escada, foi o que eu pensei. E fui embora para casa, plena e feliz. Cheguei em casa, ainda fui lanchar com o Matheus e não tirei o salto do pé. E tô andando para tudo que é lugar com salto, com o pé virado. Cheguei em casa, tirei o sapato para ir dormir, para trocar de roupa para deitar lá, e vi que estava um pouco inchado. Aí eu pensei, acho que está um pouquinho inchado. E estava um pouquinho dolorido, mas era bem pouca coisa. Aí eu falei assim, Nelisa, tá um pouco inchado meu pé, não tá, Nelisa? Está. Aí eu falei, e agora? Ela falou, vai lá e pega gelo, põe gelo no seu pé. Aí o Matheus mandou mensagem para mim. Passa Vic. Depois eu mandei ela passar Vic. Vic é bom. Vic é uma porra. Não, então, aí o Matheus mandou mensagem para mim também, falou assim, coloca gelo no pé e tal, para amanhã você ficar bem. Eu falei, beleza. Aí coloquei o gelo no pé, fiquei lá um tempo com gelo no pé e vi que ia dormir. Quando eu vi que ia dormir, eu tirei o gelo, lógico, para mim não amanhecer toda molhada na cama. Tirei o gelo do pé, mexi o pé, tava de boa, deitei, porque obviamente eu tava adormecido, né, de tanto gelo, e aí eu deitei e dormi. No outro dia de manhã, tá a Anelisa me acordando, porque vale lembrar que a Anelisa me acordava, porque eu não conseguia acordar, então ela me acordava. Aí tá a Anelisa me acordando, vamos, Jéssica, vamos, vai atrasar, vamos, Jéssica, vamos. E aí eu levantei. E todas as vezes que a Anelisa me acordava, ela sabe que de manhã eu não funciono muito bem. Então eu vou meio que no automático. Levanto igual uma múmia e saio andando. Nesse dia, eu levantei igual uma múmia, igual todos os outros dias. Só que do jeito que eu levantei, eu caí no chão.
A perna falhou, assim, ó. Aí na hora que a perna falhou, eu falei, ai, Nelisa, ai, meu pé tá doendo, meu pé tá doendo. Melhor ilustração. Comecei a dizer que meu pé tava doendo, e na hora que eu olhei meu pé tava inchadão, parecendo um pão. Um pão E roxo. tava roxo. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Já que tava pra aconteceu perder o com meu pé. Já, quase. Não, tava horrível. Aí eu falei assim pra Nelisa, olha meu pé, faz alguma coisa. Aí falei pra Nelisa fazer alguma coisa. Aí a Nelisa falou assim, liga pro Matheus, fala pro Matheus te levar no hospital. Passa a Vicky. Porque eu não posso perder a aula hoje, não. Não, mas ela falou. Nelisa sensata. Aí eu falei, Nelisa, ela vai, liga pro Matheus. Eu falei, mas eu também não posso perder a aula. Mas aí eu falei, você avisa que aconteceu isso? Aí a Nelisa falou, aviso. Chamei o Matheus foi me buscar pra gente ir pro hospital. A gente foi de novo pra UPA, aparece a Jéssica na UPA, agora dessa vez com o pé fraturado. E aí, a hora que eu cheguei lá, eles falaram, não, aqui a gente não engessa, não põe nada, não põe tal, você tem que ir pro hospital de São Bernardo. Aí a gente pega Uber e vai pro hospital de São Bernardo. E eu lá pulando de um pé só, com o pé sem nem movimentar de tanta dor. E aí a gente chegou na UPA de São Bernardo, no Hospital de São Bernardo, e tava lotado, gente, mas tipo, tava muito lotado mesmo. Mas na UPA eles nem te deram, tipo, um analgésico, nada pra dor? Não, só falou aqui não resolve Não faz isso, atendimento vai embora. ortopédico lá. Ortodôntico também não faz. Também ortodôntico não. Não obedece. Aí eles não fizeram nada, eu só fui para o Hospital São Bernardo. Cheguei lá, tava tão cheio, gente, tava demorando uma eternidade. E tinha tanta gente, tipo, pior do que eu, tinha gente chegando lá morrendo e eles passando na frente. E eu tava com muita dor no pé. E aí eu virei para o Matheus e falei assim, pelo amor de Deus, vamos procurar um hospital particular, nem que a gente pague, mas eu preciso dar um jeito e eu não posso ficar aqui o dia inteiro sentindo essa dor. E aí, tipo, eu saí de casa, eram umas 7 horas, 7 e pouca, que era quase a hora da aula. E isso já era, tipo, 1h da tarde, eu tava no hospital e não tinha dado nada ainda. E aí eu peguei e mandei mensagem no grupo da minha igreja perguntando se alguém sabia de um hospital particular barato que enfaixasse pé, engessasse e tal, e expliquei o que tinha acontecido. Aí uma irmã lá da igreja falou assim, não, pastor, eu vou na faculdade, te busco e te levo num hospital que eu conheço que é baratinho. E aí eu fui, esperei ela. O bagulho clandestino, tá ligado? É. Hoje ela tem uma perna postiça. Aí ela demorou um pouco para me atender, para me buscar. Nesse meio tempo, eu tentei comer um hot dog do Enéas lá, mas comi só a metade, porque a dor era tanta que eu tava sem fome. Enéas deve ter olhado pra Jéssica e falou, de novo, né? Aí eu peguei e tava meio sem fome, que a dor era muito grande e eu tava sem fome. Aí eu comi meio hot dog e a moça me buscou e a gente foi para esse hospital. Chegamos nesse hospital, aí ele comecei a passar mais rápido nos médicos, e aí vai para uma sala, vai para outra, e faz exame, tira a chapa, e mexe. O rapaz pegou e falou assim, não vai ter jeito, a gente vai ter que colocar uma tala de gesso, vai ter que enfaixar aqui com as faixas aqui, e você vai ter que ficar 15 dias de molho, porque não chegou a quebrar, mas você torceu o seu pé, e aí ele explicou lá o que tinha acontecido, tipo, não quebrou, mas tinha torcido uns negócios de nervo, de tendão, de sei lá o que. Aí, ele falou que eu tinha que ficar de molho 15 dias, e depois eu voltava se continuasse doendo, depois que eu tirasse. E aí, beleza, só que nisso, gente, já era quase 5h da tarde, e eu lá ainda, tipo, sem comer, sem nada, morrendo de dor. Aí eles me deram um remédio, aí enfaixaram meu pé, aí a gente, né, quitou lá tudo que tinha para quitar, as contas, a igreja ajudou com valor, graças a Deus, e a gente resolveu a situação e viemos embora. Só que na hora que a gente estava vindo embora, e detalhe, eu com o pernão já enfaixado já. A gente parou na igreja, pegou uma muleta, fomos para a faculdade, e o Matheus me acompanhando, a irmã da igreja também. Eu estava sem comer nada, passando nervoso, já estava sem dor, mas eu tinha sentido muita dor, estava com dor de cabeça, aí, obviamente, a pressão começou a baixar. Tô com o meu olhinho fechado no carro, pensando, Jéssica, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem.
E aí começou a me embrulhar o estômago, gente. Começou a embrulhar o estômago. E eu tava falando pra caramba com a irmã, parei de falar. Aí a irmã falou assim pro Matheus, nossa, acho que a pastora tá com sono. E eu não conseguia nem responder pra ela que não era sono. Eu tinha vontade de falar, não é sono, minha irmã, mas se eu continuar falando aqui, eu vou sujar o seu carro, porque eu tô aqui, ó, segurando o refluxo. O refluxo vem, eu falo desce, ele vem, eu falo desce. Eu morrendo de passar mal, e a gente chegou na porta da faculdade. Quando a gente desceu do carro, eu já tava, tipo assim, ó, fora de mim, de tão mal que eu tava. Aí eu segurei no braço do Matheus, saí pulando, e pulando, e pulando, pra poder chegar na catraca, e eu virei pra ele e falei assim, vou passar mal, vou passar mal, vou passar mal. Quando eu falei pela terceira vez, assim, ó, vou passar mal, não deu tempo de nada. Eu na frente da catraca metodista, 6 e pouca da noite, na hora que chega aluno adoidado, eu vomitei na catraca todinha. E aquele vômito bem vômito mesmo, sabe? Aquele jato Tem que de sair vômito. de dentro. Vem assim, lá de dentro. E aí o Matheus me segurando, e detalhe, o Matheus me segurando de um lado, eu segurando as bolsas do outro, com o pé pro alto, porque eu tentei tirar o pé da direção da boca, que senão eu vomitava no pé e ia ficar um negócio fedendo 15 dias. Que nojo. Eu tirei o meu pé da reta e o pé do meu digníssimo esposo ficou na reta, então o dele sujou, mas depois ele lavou, que estava sem nada. E aí eu entrei, a mulher voltou lá, que estava no carro, pastora, o que está acontecendo, pastora? E eu falei, e eu vomitando lá, falando, eu estou passando mal, e querendo chorar, porque eu estava com vergonha, estava todo mundo vendo eu naquela situação. Aí o segurança falou assim, o porteiro lá, pode ir que a gente limpa, pode ir que a gente limpa. Aí eu passei a catraca, fui embora para casa e deitei lá para dormir. No outro dia de manhã acordei, a faculdade me providenciou uma cadeira de rodas, porque senão eu tomaria falta todos os dias, apesar de estar com atestado, vale lembrar, não é uma crítica, mas fica aí. Crítica. Fica aí a minha fala, mas enfim. Aí eles providenciaram uma cadeira de rodas para eu não faltar às aulas. Só que tudo de ruim aconteceu naquele dia, porque eu quebrei o pé, eu não sei se foi o nervoso de quebrar o pé, eu sei lá. Eu sei que justamente naquele momento eu peguei uma virose, eu acho. Eu não lembro o que foi aquilo. Foi uma virose. Eu sei que eu comecei a vomitar. Misericórdia. Caraca, velho, que sequência, A mano. Elisa tá de prova aí, ó. Eu comecei a passar mal todos os dias. Eu queria vomitar todos os dias. E eu comecei a ter muita dor de barriga e diarreia e vômito e o pé quebrado. Eu não conseguia mal tomar banho. Quem dirá ficar vomitando e se cagando toda hora. A pergunta é, quem te levava no banheiro? Ela mesma. Não, eu ia pulando. A muleta ficava em casa. Não, eu, graças a Deus, percebi o quanto eu consigo cuidar de mim nesse momento difícil. Ninguém, eu que tinha que me virar. Só que o que aconteceu? Muitas pessoas me ajudaram, grata a todas as pessoas. Outras só brincaram comigo de cadeira de roda, mas tudo bem, também grata a essas pessoas. Não vamos expor esses nomes, por favor. Empurra a Jéssica ladeira abaixo. Nomes que brincaram comigo de cadeira de roda? Tipo, vou falar uns nomes aqui. Nelisa. A Kalinde. Bachega. Kalinde. Akin brincou também, ainda fez um vídeo que eu fiz ele excluir. Fran chegou a brincar também? Brincou, né, Fran? Eu tava um dia no dia da gravação do vídeo lá. E, enfim, gente, todo mundo, em algum momento, brincou de carrinho comigo. Participou. E aí, um dia, o meu digníssimo me levou para a faculdade de manhã, foi lá me buscar, me levou para a faculdade, e naquele dia eu estava revoltada, porque eu estava passando mal, e eu tinha que ir para a faculdade obrigada, mesmo tendo atestado. E aí eu falei, Nelisa, eu tô passando muito mal, e eu mandei uma mensagem pra Nelisa e falei o seguinte, cheguei na sala de aula... Calma aí, antes de você falar, queridos ouvintes, a história piora, tá? É aí que tá o X da questão, velho. Ainda tem a cereja do bolo. Agora é a cereja do bolo. Ai, mano, não é possível. Aí, eu mandei uma mensagem pra Nelisa e falei, Nelisa, eu estou morrendo. E aí, amizades, chegamos ao fim da primeira parte dessa história da Jéssica. E aguarde a segunda parte para finalizar, que tem coisas boas para vir ainda. Deus abençoe e até mais.